Reabrindo a sessão, passa a palavra ao conselheiro Álvaro César de França Ferreira, para relatar os processos da pauta. Senhores conselheiros, doutora Flávia, eu tenho primeiramente a relatar o processo 7.794/2010, é uma denúncia. O denunciante é Ricardo Augusto Duarte Dovera, né? Denunciado é Eunélio Macedo Mendonça, ex-prefeito de Santo Antônio dos Lopes, no exercício de 2009. Eunélio. No relatório técnico, já tem analisado que, na defesa, o gestor responsável apresentou uma escritura pública lavada no cartório da comarca da Raposa, na qual o senhor Ricardo Augusto Duarte Govera, suposto autor de denúncia, nega expressamente que tenha redigido qualquer denúncia ou peça de acusação em desfavor do prefeito de Santo Antônio dos Lopes. Aí, após esse relatório, foi ao doutor Ministério Público de Contas, que, dada a oportunidade de manifestação ilustre do Arqueiro de Contas, ele se posicionou através do parecer 1140 de 2018, pugna-se pelo arquivamento dos autos na esteira proposta pela unidade técnica. A minha concordância do outro Ministério Público de Contas, devido aos fatos aqui relatados. Próximo. O processo 4.018 de 2012, prestação de conta anual do governo do município de Itapecuru-Mirim, no exercício de 2011. Responsabilidade de Antônio da Cruz Silgueira Júnior. Meu voto é que seja emitido um parecer pela aprovação de acordo com o outro Ministério Público de Contas. Próximo. Esse processo está bem resumido. Processo 11.131 de 2012 é a tomada de conta especial do convênio 421/2008 da Cinfra. É conveniente a Prefeitura de Cidelândia, no exercício de 2008. Responsáveis: Ivan Tunes Caldeira, ex-prefeito, e José Carlos Sampaio, também ex-prefeito. Então, esse convênio abrangeu duas gestões. Deixa eu ver. Vamos aqui ler os demais. Eu tendo como responsabilidade, no caso do convênio, também José Henrique Aguiar Silva Murá, secretário adjunto de Gestão de Transportes. Eu voto concordando com o parecer do outro Ministério Público de Contas. Manifesto concordando que seja determinado o arquivamento deste processo. Próximo. Processo 4.934/2013. Tomada de conta anual de gestor do Fundo Municipal de Saúde, FMS, de 2012, da Prefeitura Municipal de Timon. O responsável, Raimundo Neiva Moreira Neto, secretário municipal de saúde. A defesa foi apresentada de modo tempestiva e devidamente remetida após essa análise técnica ao doutor Ministério Público de Contas, que se manifestou pela irregularidade, e o meu voto concorda com o doutor Ministério Público de Contas, ser julgado irregulares as contas no anual de gestores. O gestor, no caso, né? Raimundo Neiva Moreira Neto, e que seja aplicada ao gestor uma multa de R$2.000 em virtude de descumprimento às normas, que dizem respeito a 11 itens de irregularidades, no montante de R$200 cada um, a R$500, R$100.
Eu vou me ater só a relatar este montante de R$ 2.000. Imputar também um débito de R$ 6.527,75 com acréscimos legais, de acordo com o artigo 172 da Constituição Estadual, em razão do não pagamento na época própria, gerando, desta forma, juros e multas para a administração no valor deste montante. Eu vou repetir o montante para ser mais breve. E eu voto de acordo com o outro Ministério Público de Contas ser julgado irregulares, né? Então, é esse meu voto. Próximo. Não tenho mais. Tem mais uma multa do 10% deste montante, que é R$ 662,77. É esse meu voto. Processo 5.360 de 2017, tomada de conta especial do Convênio 54 de 2010 da Secretaria de Estado de Saúde. O exercício é 2010 também. O responsável das contas, da tomada de conta especial, é Sérgio Sena Carvalho, secretário adjunto da Administração e Finanças. Só esse responsável, mesmo conveniente, é a Prefeitura de São José dos Basílios, tendo como responsável João da Cruz Ferreira, ex-prefeito, no exercício assim citado, analisado pela unidade técnica de parecer do Ministério Público de Contas, que o gestor não apresentou defesa, devendo ser considerado revel, né? Eu voto concordando com o parecer do outro Ministério Público de Contas, julgamento irregular das contas do convênio 54 de 2010 e condenar a um débito o responsável João da Cruz Ferreira, ex-prefeito, a um débito de R$ 186.426,18 de reais, sem dúvida alguma. Aplicar também uma multa de R$ 9.321,30, de 5% do valor atualizado do dano causado ao erário. É esse meu voto, acompanhando o parecer do outro Ministério Público de Contas. Ele não apresentou a defesa, né? Então, vamos aí. Meu voto só. Senhores, é só esse processo que eu relatar hoje. Conselheiro Jorge Pavão. E os demais estão com vistas, né? Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, Quer aqui? Quer? senhoras e senhores, Pode pegar. Fico aí para você. eu relato o processo número 13.757/2015, prestação de conta nova de gestão, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente do município de Imperatriz, Maranhão, exercício financeiro 2014, responsável Miriam Reis Ribeiro. Eu acompanho aqui o parecer do Ministério Público pelo julgamento regular das contas de gestão do Fundo Municipal de Criança e Adolescente de Imperatriz, de 2014, responsabilidade da senhora Miriam Reis Ribeiro, qualidade de secretária municipal de Desenvolvimento Social, ordenador de despesa. Da quitação plena gestora responsável nos termos do artigo 20 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Eu voto, senhor presidente. Próximo. Processo número 3112/2015, prestação de conta anual de gestores, exercício financeiro de 2014, a entidade 11º Batalhão de Polícia Militar de Timon, responsável é o senhor Juarez Medeiros Sobrinho. Juarez Medeiros Sobrinho. Será que está certo? Deixa eu subir do... Então, Juarez Medeiros Sobrinho. Ela é filho mesmo, eu não dele é Juarez Medeiros Filho. É filho dele. Juarez Medeiros, Juarez Medeiros Filho, que ele foi deputado, que é promotor hoje, né? Sim, promotor. É? Não, deve ser filho dele. Ele é Juarez Medeiros foi deputado, é Juarez Medeiros Filho. Isso mesmo. Ele é sobrinho. Então, Não atrapalha o julgamento. de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto pelo julgamento regular das contas de gestão do 11º Batalhão de Polícia Militar de Timon, exercício financeiro de 2014, deputado do senhor Juarez Medeiros Sobrinho,
na qualidade de comandante e ordenador de despesa da entidade no exercício financeiro referido a exercício financeiro. Da quitação ao gestor, nos termos do artigo 20, parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Eu voto, senhor presidente. Próximo. Processo número 4.404/2017, prestação de conta anual do prefeito, exercício financeiro 2016, município Matorno do Norte, responsável é o senhor Solimar Alves de Oliveira. Senhor presidente, faço o exposto de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas. Voto no sentido de que este tribunal decida emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais do prefeito do município de Matorno do Norte, relativo ao exercício financeiro 2016, da responsabilidade do senhor Solimar Alves de Oliveira. Tendo em vista que a prestação de contas representa de forma adequada a situação orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do município, observa os princípios constitucionais e legais que regem a administração. Intimar o senhor Solimar Alves de Oliveira, por publicação de diário eletrônico, para que ele tome ciência. E encaminhar em 5 dias após o julgado, processo em análise da Câmara Municipal de Matorno do Norte para providências que julgar cabíveis. Eu voto, senhor presidente. Próximo. Processo número 5.550. Prestação de contas da Câmara Municipal de Cachoeira Grande. Exercício financeiro é 2015. Responsável é o senhor Daniel de Assunção Silva. Neste caso aqui, senhor presidente, o Ministério Público de Contas absteve-se de manifestar quanto ao mérito, considerando que não haveria informação suficiente para emissão de parecer conclusivo. E o meu voto, faço o exposto diante dos fundamentos aqui esboçados e em desacordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto no sentido de que este Tribunal de Contas julgue regular a prestação de contas da Câmara Municipal de Cachoeira Grande, financeiro 2015, de responsabilidade do senhor Daniel de Assunção Silva, expedindo a devida quitação nos termos do parágrafo 1 do artigo 20 retrocitado e arquivos em e-mail eletrônico, cópia do auto para devidos fins. É o voto, senhor presidente. Próximo. O parecer. O Ministério Ministério Público Público vai modifica o acompanhar parecer. o voto. Processo número 2.881/2015, prestação de contas do presidente da Câmara, Câmara Municipal de Tasso Fragoso, financeiro 2014, responsável é o senhor Cleiton Tavares Guimarães. Neste processo também, o Ministério Público de Contas absteve-se de manifestar quanto ao mérito, considerando que não haveria informação suficiente para a emissão de parecer conclusivo, e face ao exposto, antes dos fundamentos aqui esboçado, em desacordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto no sentido de que este tribunal julgue regular a prestação de contas da Câmara Municipal de Tasso Fragoso, financeiro 2014, responsabilidade do senhor Cleiton Tavares Guimarães, pedindo a devida quitação, nos termos do parágrafo 1 do artigo 20, tipicidade de arquivo e-mail eletrônico, cópia dos autos para os devidos fins. É o voto, senhor presidente. Também modifico o parecer. Próximo. Processo número 3.237/2012, prestação de contas do presidente da Câmara, Câmara Municipal de São Raimundo das Mangabeiras. Exercício financeiro 2011, a responsável é a senhora Maria do Perpétuo Socorro Melo Coelho. Neste caso, senhor presidente, a débito e multa, né? E eu aqui nesse caso vou votar de acordo com o parecer do Ministério Público também, parcialmente só quanto ao débito. E no sentido que essa Corte de Contas julgue irregulares as contas de responsabilidade da senhora Maria Perpétua Socorro Melo Coelho, presidente e ordenador do despesa da Câmara Municipal de São Raimundo da Mangabeira, exercício financeiro 2011, em razão da inobservância de normas legais e regulamentares a seguir escritas, constantes nos itens 3.35 e 3.36 da seção 3 do relatório de instrução técnica, que não foram sanadas e que culminaram em dano ao erário. No sentido de que impute um débito à responsável, senhora Maria Perpétua Socorro Melo Coelho, de R$
R$ 677,04, né, em razão das irregularidades não sanadas na fase de defesa. Aplica também uma multa de R$ 1.935 devido ao erário estadual, correspondente a 20% do total do débito. Aplique ainda uma multa no valor de R$ 13.320, correspondente a 30% dos subsídios anuais, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028/2000, devido ao erário estadual, em decorrência da ausência de comprovação de publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro e segundo semestre de 2011. Intime responsável, senhora Maria Perpétua Socorro Melo Coelho, por meio de publicação no Diário Eletrônico deste tribunal, para o prazo de 15 dias, efetue e comprove o recolhimento do valor da multa aplicada. Após o trânsito julgado, encaminhe as cópias dos autos da Câmara Municipal de São Ramos da Gabeira, acompanhado do acordo proposto de sua publicação no Diário Eletrônico. É o voto, senhor presidente. Irregular com débito e multa. Próximo. Por último, senhor presidente, aqui é o processo 4.340, 2014, prestação de conta anual do prefeito, Prefeitura Municipal de Apicuaçu, Recife Financeiro 2013. Responsável é o senhor Cláudio Luiz Lima Cunha. Aqui, senhor presidente, o gestor cumpriu os índices de pessoal, aplicou apenas 46%, 46,94% da receita corrente líquida. No Fundeb, ou melhor, na educação, ele aplicou 38,55% na manutenção e desenvolvimento do ensino, cumprindo o que estabelece a Constituição. Na gestão de saúde, aplicou 23%, bem acima daquilo que previsto na Constituição. No entanto, na gestão da educação, o município aplicou 58,18% dos recursos oriundos do Fundeb, com gastos com a remuneração dos profissionais de educação do magistério, descumprindo assim o limite de 60%. Então, senhor presidente, o Ministério Público opinou pela parecer prévio pela desaprovação das contas. Mas eu vou discordar do Ministério Público de Contas, tendo em vista que achei que o percentual é muito pequeno, né, não representa quase nada, e que ele cumpriu os outros índices com folga bastante. Então, eu faço o exposto contrário ao parecer do Ministério Público de Contas, e com fruto no artigo 71, item 2, da Constituição Federal e da Constituição Estadual, voto no sentido de que esta Corte de Contas decida emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas anuais do prefeito do município de Apicuaçu, relativas ao exercício financeiro de 2013, e a responsabilidade do senhor Cláudio Luiz Lima Cunha. Tendo em vista que a prestação de contas representa de forma parcialmente adequada a situação orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do município, e observa os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública. Dá ciência ao responsável, o senhor Cláudio Cunha, por meio de publicação do parecer no Diário Eletrônico, e enviar a cópia do parecer acompanhado de cópia dos autos da Câmara Municipal de Apicuaçu para julgamento por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, decidiu o recurso extraordinário 848, em 17 de 8 de 2016. É o voto, senhor. Conselheiro Pavão, eu só sugiro que Vossa Excelência inclua no voto recomendação para que realmente ele não torne porque esse é um índice rigorosamente estabelecido na Constituição. Só uma recomendação a acrescentar. Então, eu acato aqui o adendo do conselheiro Edmar Coutrinho para que seja... Recomendando que possa, inclusive, passar dois a mais para compensar esse. Exato. Pode ser. Não é para você dar 2, só o 1,8. O Ministério Público mantém o parecer, Então, processo aprovado de acordo com o voto do relator, conselheiro Edmar Serra Coutrinho. Senhor presidente, eu relato o processo 3425/2009, referente ao FMS de Grajaú, 2008, ao embargo de declaração interposto intempestivamente. Eu estou conhecendo os embargos, estou conhecendo, mas improvindo o embargo. Manteve o teor do parecer PLTCE 406/2017, que aprovou com ressalva a tomada de conta do Fundo Municipal de Saúde do município de Grajaú, exercício 2008. É o voto. Próximo. 3263/2012, contas anual de gestor do Fundo Municipal de Santa Rita,
Fundo Municipal de Saúde. 2011 é o exercício de responsabilidade do senhor Evandro de Assis, secretário municipal de Saúde. A doutora Flávia Gonzalez Leite emitiu parecer pelo julgamento irregular. Eu estou acatando, julgando irregular a tomada de conta do gestor do Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita, exercício 2011, do senhor Evandro de Assis, secretário municipal de Saúde e ordenador de despesa, imputando ao mesmo valor do débito, no valor de R$ 60.900, a ser ressarcido do erário municipal, aplicando o senhor Evandro 10% desse valor, que corresponde a R$ 6.090, R$ 6.090, aplicando ainda a multa de R$ 18.000, com base no 67.12.3 da Lei 8.258/2005, combinado com o artigo 274, 2, inciso 12 e 3 do Regimento Interno da Casa. Este é o voto. O processo 4335/2013, prestação de conta anual de gestão da Secretaria de Estado de Minas e Energia, de responsabilidade 2012 é o exercício de responsabilidade do senhor Luiz Ricardo Souza Guterres. Doutor Jair emitiu parecer pelo julgamento regular com ressalva. Eu estou acompanhando o doutor Jádio, julgando regular com ressalva a referida prestação de contas do exercício 2012 de responsabilidade de Luiz Ricardo Souza Guterres, aplicando ao mesmo a multa de R$ 3.000, com base no 67, inciso 1 e 2 da Lei 8.258, combinado com 274, 1 e 3 do Regimento Interno da Casa. É o voto. Próximo. O processo 13052/2015, convênio 014 da Secretaria de Cultura, Associação Cultura, conveniente ou Associação Cultural Mara Crioula, Francisca Esther de Sá Marques, Felipe Costa Camarão, Maria Neide Pereira Almeida. O doutor Jário emitiu parecer pela regularidade com ressalva, e assim eu estou fazendo, julgando regular com ressalva as contas, com apenas as devidas recomendações e adoção de providência por parte dos responsáveis. É o voto. Próximo. Processo 5972/2016, prestação de conta anual de gestão 2015 do Fundo Estadual Recursos Hídricos, responsabilidade de Marcelo Araújo Costa Coelho, secretário de Estado do Meio Ambiente. Doutor Douglas emitiu parecer pela regularidade. Eu acompanho na íntegra, julgando regular a prestação de conta do senhor Marcelo Araújo de Costa Coelho, decência ao mesmo. Senhor presidente, é só. Conselheiro Tom Blackout Costa Barbosa. Tem pouco. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, relato o processo 2915/2009, trata da prestação de conta anual do prefeito de São Mateus, exercício 2008, Francisco Rovelio Nunes Pessoa. É um recurso de reconsideração em face do parecer prévio PLTCE 60/2012, acórdão PLTCE-MA 565/2012 e acórdão PLTCE-MA 1081/2013. Em sessão do Pleno, 16 de outubro de 2013, por meio desses acórdãos, o Tribunal decidiu emitir parecer prévio pela desaprovação das contas do prefeito, em razão de o balanço geral do município não representar adequadamente as posições em 31 de dezembro daquele ano, e manter o acórdão com multa de R$ 25.200 e mais R$ 3.600. O recurso de reconsideração foi devidamente processado, recebeu análise técnica e parecer do Ministério Público. O resultado é o seguinte: o Ministério Público
emitiu sua opinião no sentido do provimento e conhecimento do recurso e que fosse consideradas as contas iliquidáveis. Minha proposta de decisão é no sentido de que conheça do recurso, dê provimento parcial, mas mantenha a decisão contida no parecer pela desaprovação das contas de governo. Doutor Brecaut, voto? É a proposta. Deixa eu Proposta concluir. de decisão. Estou concluindo. Ah, sim, tá bom. Obrigado. E revogar o acórdão PLTCE 565, tendo em vista que os documentos enviados relativos à comprovação de publicação dos EGFs de primeiro e segundo semestre e de publicação dos relatórios resumidos de execução orçamentária foram capazes de sanar a ausência dos citados documentos. Fazer os envios de praxe. Senhor presidente, eu com toda a vênia que eu tenho, o respeito pelo querido colega Brecaut, doutor Brecaut, esse processo é o processo de 2008, nós temos 12 anos, nós temos 11 anos dele tramitando nesta casa. Talvez seja o único processo que não esteja obedecendo àquela decisão que foi tomada em plenário com as diretrizes. Eu acho que 2008 para 2019 vai ser muito difícil o cara conquistar essa documentação para apresentar em recurso de reconsideração. Esse é recurso de reconsideração. É o último recurso que ele tem para suspender o processo. Eu me usaria discordar, julgar regular com ressalva e mandar, aliás, julgar regular com ressalva não, concordar com o parecer do Ministério Público pelo arquivamento, porque não há mais como, daqui a 10 anos, 11 anos, conseguir a documentação para fazer o recurso de reconsideração, porque isso é o primeiro julgamento, né? É o segundo, é o julgamento. Não, é o recurso de reconsideração. Então, eu acompanho o Ministério Público. Na verdade, antes eu ia modificar o parecer do colega para acompanhar o voto do relator pela manutenção da desaprovação. Diante disso, conselheiro Edmar, modifica essa colocação de acompanhando o Ministério Público. E sim, manter propor, abrir uma divergência. Exato, porque o Ministério Público já mudou a opinião, então não pode ter acompanhamento mais dessa matéria. Essa divergência aberta agora. De acordo com o Ministério Público, tá? Não, de acordo com o Ministério Público. Ele não pode ser. A minha impressão da presidência, que o Ministério Público já modificou em banca. Já modificou? Já modificou. Então, de acordo. Não, modificou no sentido, viu, de apoiar a proposta de decisão do relator. Sim. Entendeu? De forma que, se o conselheiro Edmar quiser acompanhar o Ministério Público, está acompanhando, não está acompanhando o parecer inicial do doutor Paulo Henrique. Está acompanhando aqui. Eu peço vista desse processo. Pede vista, eu acho que vai ser para fazer uma apreciação melhor do processo. Não acompanho ele. Próximo. Relato agora processo 1110/2017, é uma denúncia em face do município de Alto Parnaíba. É relativo ao exercício 2016 e trata alega possíveis irregularidades em dispositivos constantes de edital de concurso público realizado naquela prefeitura no exercício 2016. A denúncia foi processada e devidamente instruída. A unidade técnica concluiu no sentido de que a denúncia seja considerada improcedente e nesses termos também opinou o Ministério Público. Então, com base na conclusão da instrução técnica e acolhendo o parecer do Ministério Público, propõe que o tribunal conheça da denúncia, considere improcedente a denúncia e arquive em meio digital o presente processo. Próximo. Processo 5406/2018, também uma denúncia em face
da Secretaria de Segurança Pública do Estado, devidamente instruída, recebeu o parecer do Ministério Público e a conclusão que chegou ao Ministério Público foi no sentido de considerar improcedente, no entanto, encaminhar peças do processo à Secretaria de Segurança para aprofundamento da investigação, uma vez que a denúncia não trouxe elementos convincentes para que o tribunal fizesse uma apreciação de mérito. Então, ante o exposto, com base na conclusão da instituição técnica e acolhendo o parecer do Ministério Público, propõe que o tribunal conheça da denúncia, considere em princípio prejudicada e encaminhe cópia à Secretaria de Segurança Pública. Próximo. 7819 é apreciação de legalidade de atos de contrato que tem a origem na Prefeitura de São João do Caru, tendo como responsável, então, o prefeito. Trata-se de processo de acompanhamento de contratações públicas por meio do sistema do SACOP. Então, foi identificado aqui que o gestor não cumpriu adequadamente os prazos para encaminhamento de contratações para o tribunal por via do sistema. Nesse sentido, o tribunal constatou que houve realmente irregularidade e, acompanhando a unidade técnica do Ministério Público, no sentido de que o tribunal aplique multa correspondente a R$ 10.800 pelo não envio pelo envio intempestivo de 17 processos. É como propõe, senhor presidente. Próximo. E agora o conjunto da prestação de contas do município, do prefeito do município de Palmeirândia, no exercício 2011, de vários responsáveis. São os processos 4178-2012, 4188-2012. O primeiro trata da administração direta, o segundo do Fundo Municipal de Saúde, o terceiro do Fundep, 4190-2012, e o quarto, 4183-2012, do FMAS. Todos esses processos foram devidamente instruídos e receberam o parecer do Ministério Público. E em ambos todos foram observados a ampla defesa e o contraditório. Em relação ao 4178-2012, que trata da administração direta do município, tem como responsáveis Antônio Aliberto Barros Mendes, prefeito, Eusíris Mendes de Lisboa, administração e finanças, William Guimarães Rios, saúde, C. Clailton Dias Freitas, educação. O Ministério Público propõe o julgamento irregular dessas contas, com base na conclusão da unidade técnica. E, nesse sentido, é a minha proposta de decisão. O tribunal julgue irregular a tomada de conta da administração direta desses gestores e aplique multas. São várias multas, decorrentes das irregularidades remanescentes. Próximo. O 4188, Fundo Municipal de Saúde, tem como responsável Antônio Aliberto Barros Mendes, prefeito, e William Guimarães Rios, secretário municipal de saúde. O Ministério Público manifestou-se pelo julgamento irregular dessas contas. Acolho o parecer do Ministério Público, propõe que o tribunal julgue irregular as contas decorrentes da tomada de conta dos gestores e aplique multas aos responsáveis na proporção dos fatos irregulares. 4190 trata do Fundeb, tendo como responsável o senhor Antônio Eliberto Barros Mendes, na condição de prefeito, e Cleiton Freitas Dias, secretário municipal de educação. O Ministério Público conclui pelo julgamento regular com ressalva e aplicação de multa.
acolho o parecer do Ministério Público, propõe que o tribunal julgue regular com ressalva as contas do Fundeb e aplique as multas em decorrente desses fatos. Próximo. 4183, o Fundo Municipal de Assistência Social. O Ministério Público manifesta pelo julgamento irregular das contas e aplicação de multas. Considerando a análise que fiz em gabinete, propõe, no entanto, dissentindo do Ministério Público, o julgamento regular com ressalva e aplicação de multa de R$ 4.000 ao responsável. Próximo. Por último, o processo 6.444/2019, oriundo da presidência do tribunal e examinado pela Coordenadoria de Elaboração Normativa, Consultoria Técnica, Controle Externo, a presidência sugeriu ao Pleno que fosse regulamentado o encaminhamento de peças processuais ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral de Justiça. E, por ocasião da apresentação da proposta, foram encaminhadas cópias a todos os conselheiros e a todos os procuradores de contas. Nós não recebemos nenhuma contribuição formal nesse período. Mas do exame feito pela unidade técnica e por nós, constatamos que o objeto da proposição já se encontra plenamente regulamentado na lei orgânica do tribunal e no próprio regimento interno. Ou seja, a nossa lei orgânica já define taxativamente em que situações o tribunal deve encaminhar peças processuais à Procuradoria-Geral de Justiça, assim como o Ministério Público define. E a lei orgânica define que o encaminhamento se dê no julgamento de contas dos gestores, na hipótese de julgamento irregular, com dano ao erário. E também encaminhamento à Procuradoria-Geral de Justiça, no caso de emissão de parecer prévio pela desaprovação. Então, essas são as duas situações em que a lei orgânica e o Ministério Público determina, e o regimento interno determinam o encaminhamento à Procuradoria-Geral de Justiça. Nesses termos, a minha proposição, senhor presidente, é no sentido de que o tribunal aplique a lei orgânica e o regimento interno. Doutor Blackout, salvo engano, eu respondi, só que eu não respondi, eu só respondi caracterizando onde estava na lei orgânica essas normas, essa lei, a determinação. Parece que eu devolvi para o vosso gabinete. Quando eu falei que não houve contribuição formal, né, por escrito, mas houve sim contribuição informal. Recebi várias sinalizando que se encontra na lei orgânica. Né, nesse sentido. Tá bom. Então, em razão disso, me parece que não cabe elaborar um novo ato normativo em razão de já estar o assunto regulamentado na lei orgânica e no regimento interno. Agora, se for o caso, se houver alguma necessidade de alteração, que seja alterada a própria lei orgânica. Não, né? não é o caso. Já que foi a presidência que suscitou essa matéria, eu me lembro até porque, surpreendido por uma relatoria, eu acho que naquela coisa copia e cola, né? Alguém diz, um processo normal, tal, sem nenhuma irregularidade, como desse quitação, tal. E encaminha-se cópia ao Ministério Público Estadual. Aquilo que me chamou a atenção, a minha proposição foi mais no sentido de chamar a atenção para que se verificasse os casos que são necessários, indicados na lei orgânica, de encaminhamento. Eu acho que houve uma informação assim deturpada, que o procurador adjunto de Justiça até veio aqui, me procurou, disse que o tribunal estava querendo restringir encaminhamento e tal, e eu citei para ele só esse caso. Eu disse, olha, se um processo absolutamente normal, do começo ao fim, desde que está mandar para o Ministério Público, só na hipótese do Ministério Público ser um órgão revisor da decisão do Tribunal de Contas. Então,
essa matéria é muito clara, foi isso que me chamou a atenção para levantar essa questão aí, e agora está explícito de que é só observar a lei orgânica do Tribunal de Contas. Não temos obrigação nenhuma de mandar todos os processos para o Ministério Público Estadual. Seria até um exagero por parte e eles receberem. Eles iam perguntar para que mandaram, porque não indicava nada, nenhuma situação plausível de ser revista alguma coisa, né? Então, eu acho que a coisa está concluída nesses termos, de observar a lei orgânica. Queria só deixar registrado, por gentileza, que isso tudo é sem prejuízo na eventualidade de o Ministério Público comum, Procuradoria-Geral de Justiça, ao instaurar um procedimento, uma PA, procedimento de investigação, né, solicitar documentos de outros processos ao tribunal, isso é uma outra... É um outro fundamento, outra base. Coisa, não se enquadra nessa matéria. Isso é uma prerrogativa deles, né? E bom para nós também podemos contribuir numa situação dessa. Encerrou aí, né, doutor Blackout? Conselheiro Osmar Guimarães para relatar os processos da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, relato processo 2780/2008, trata de recurso de reconsideração, Prefeitura Municipal de Brejo, 2007, responsável o senhor Omar de Caldas Furtado Filho. Procuradores constituídos nos autos, doutor Silas Gomes Braz Júnior e outros. Após análise dos autos, restaram, dentre outras, as seguintes irregularidades: gasto com educação inferior ao mínimo constitucional, envio intempestivo e ausência de publicação dos relatórios de gestão fiscal. Ministério Público, em parecer do Dr. Jairo Cavalcante Vieira, manifestou-se pelo conhecimento, provimento parcial e manutenção do julgamento. E manutenção do mérito pela desaprovação das contas. Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e acompanho no sentido desse tribunal conhecer do recurso, dar provimento parcial, mas manter o parecer prévio pela desaprovação das contas. O processo 3066/2009 também é recurso de reconsideração da administração direta de Paraibano 2008, responsável a senhora Maria Aparecida Queiroz Furtado, procuradores constituídos nos autos, doutor Udedson Batista Tavares Mendes e outros. Recorrido é o acordo PLTCE 1167/2014. Após análise do recurso, restaram diversas irregularidades, tais como não comprovação de saldo financeiro, despesas não comprovadas, despesas sem licitação e outras. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Jairo Cavalcante Vieira, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Acompanha em parte o parecer do Ministério Público de Contas e propõe, no sentido deste tribunal, conhecer do recurso, dar provimento parcial para excluir as irregularidades sanadas do acordo, com redução do valor das multas para R$ 206.800, bem como redução do valor do débito para R$ 1.292.824, e manter os demais termos do acordo, inclusive quanto ao julgamento irregular das contas. É a proposta. O processo 2521/2010, Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, 2009, responsável a senhora Maria de Fátima Souza Fernandes. Recorrido é acordo PLTCE 1218/2014, procuradores constituídos nos autos: Dr. Antônio Augusto Souza, OAB Maranhão, número 4847 e outros. Após análise do recurso, a unidade técnica considerou sanada apenas uma irregularidade, restando, dentre outras, despesas não comprovadas, subsídios da vereadora presidente acima do limite legal, envio intempestivo e ausência de comprovação de publicação dos relatórios de gestão fiscal. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Douglas Paulo da Silva, manifestou-se pelo conhecimento,
provimento parcial, mas mantendo o julgamento irregular das contas. E eu acompanho o Ministério Público de Contas e proponho, no sentido deste tribunal, conhecer do recurso, dar provimento parcial para excluir a subalínea B1 do acórdão, reduzir o valor da multa referente à linha B do acórdão para R$ 13.200, manter os demais itens do acórdão, inclusive quanto ao julgamento irregular das contas, é a proposta de decisão. Senhor presidente, eu pediria a vista desse processo. Vista ao conselheiro Jorge Pavão. Ok, senhor presidente. Próximo. Senhor presidente, o processo seguinte é o 2391/2012. Trata-se de embargos de declaração da administração direta, Fundeb, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, de 2010. O responsável em todos esses processos é o senhor Márcio Leandro Antanzena Rodrigues. Procuradores constituídos no processo, doutor Antino Corrêa Noleto Júnior e outros. Os recorridos foram os acórdãos PLTCE 1213, 1214, 1215 e 1216 de 2018. Senhor presidente, considerando que não restou comprovada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 138 da Lei Orgânica deste tribunal, proponho conhecer dos embargos, mas negar-lhe provimento. É a proposta. Relato do processo 6340/2018. Trata de representação formulada pelo Ministério Público de Contas com pedido de medida cautelar, tendo em vista indício de irregularidades no contrato número 65/2018, celebrado entre o município de Bela Vista do Maranhão e o escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados. Representados aqui são o senhor Orias de Oliveira Mendes, enquanto prefeito de Bela Vista do Maranhão, e o senhor Bruno Romero Pedrosa Monteiro, representante do escritório Monteiro e Monteiro. O objeto do contrato foi a prestação de serviço para propositura de demandas judiciais e ou administrativas, visando a redução de despesas correntes e recuperação de créditos provenientes da relação de consumo de energia elétrica e incremento da receita tributária de contribuição de iluminação pública. Em suma, o representante alega, dentre outras, não envio de informações a este tribunal, através da SACOP, obscuridade na justificativa para a contratação, definição clara do objeto, ausência de projeto básico e requer, dentre outras, a concessão de medida cautelar para suspender a execução do contrato, a sustação de pagamento em favor da empresa Monteiro e Monteiro, imputação de multa ao senhor Orias de Oliveira Mendes por não ter enviado ao tribunal, através do SACOP, informações referentes à contratação do escritório. Após a análise da defesa, os representantes foram citados, a unidade técnica concluiu o seguinte: não acolhimento das razões justificativas apontadas na defesa, que seja determinada a suspensão de pagamentos em favor da empresa Monteiro e Monteiro e aplicação de multa ao senhor Orias de Oliveira Mendes. A proposta de decisão, considerando que os fatos apurados podem causar dano ao erário, no sentido desta casa conhecida, a representação deferia a medida cautelar para suspender quaisquer pagamentos ao escritório Monteiro e Monteiro. É a proposta, senhor presidente. E é só, senhor presidente, por hoje. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.